mesmo assim, pastora, era o demônio tão profundo na minha vida que estava enraizado. Não tinha como se não fosse Jesus. Não tinha como eu escapar daquilo lá se não fosse Jesus. E aí foi quando o próprio Deus, eu falo que sim, foi o próprio Deus que colocou ansiedade e depressão na minha vida. Porque ele usou uma serva. Ele falou, eu vou tocar, filha. Vai doer. Vai doer para você aprender que eu que mando na tua vida. E foi quando eu comecei a ficar mais depressiva. Esse marido meu, marido que não era marido, né, que tava junto, mas aí foi ficando pior, eu depressiva, usando bastante droga e mais distância dos meus filhos. E aí foi que eu falei, chega, tem alguma coisa errada, eu não tem como eu vou fazer? Aí Deus falou na sexta-feira comigo, pastor, eu lembro como se fosse hoje, eu vou te dar um livramento de morte. Usou minha mãe. Minha mãe é muito usada por Deus. Falou, vou te dar um livramento de morte. Eu falei, eu já tô praticamente morta. Eu já não tenho mais ânimo pra nada. Minha vida é ser depressiva. Eu fiquei um mês que Deus deu sem tomar banho. Porque Deus falou que ia tocar. Tem gente que acha, Deus não é justiceiro. Deus é justiça. Ele prova, sim, pra gente aprender. Porque a gente tem que aprender, pastora. Porque eu tinha que aprender. Ele precisava fazer isso comigo. Mesmo a minha mãe orando e colocando a mãozinha dela lá de oração, pedindo misericórdia, ele falou pra ela, eu não vou permitir a morte. Mas eu vou, sim, triscar que vai doer. E aí eu falei, mãe, eu tô praticamente morta. E deixei isso pra lá e esqueci. E aí um dia eu falei assim, não, eu vou lá pra Cocalim, lá pra cidade onde meu esposo nasceu, e chamei a avó do meu esposo, vamos comigo, e o Senhor não é pra ir. E eu temei. No dia o carro apagou, a bateria nova, o carro não queria ligar, e eu tentei, chamei o vizinho, liguei o carro e fui. Na hora que chegou 10 km para chegar no Cocalim, no Mato Grosso, vi um caminhão, eu senti uma sensação muito ruim, e o caminhão passou muito rápido, eu só vi o barulho, pá! O capô desse carro subiu, a professora olha ali, ele subiu, tá até amassado, ele subiu, quebrou o para-brisa na hora. Eu tava descendo numa baixada, que lá no Cocalim é uma baixada bem curva, eu tava descendo, na hora eu não enxergava nada. E eu já tenho volume nesse olho. Eu baixei assim, e eu olhei e falei, Senhor, tem misericórdia. Livra a gente. E a avó do meu esposo ficou desesperada, e eu parei o carro no meio da BR. Eu vi a mão do Senhor tirando eu daquele local na hora. Aí eu fui andando bem devagarzinho, cheguei lá, na casa dos parentes do meu esposo, fiquei assim pensando, fiquei muito pensativa. Eu falei, realmente não tem como eu escapar. Aí ainda fiquei por ali, aí eu falei assim, não, realmente eu não quero mais isso pra minha vida. Eu comecei a escutar louvores. Por isso que hoje eu bato muito nessa tecla, sabe, pastora? Porque sobre crente escutar música mundana, porque eu sei, eu vim de lá do mundo, eu sei como elas me dominavam, eu sei como elas atingiam a minha vida, porque o louvor, ele curou minha alma. E ali, depois que eu voltei para casa, a gente passou uns dias até consertar o carro, e eu voltei para casa e já fui voltando, escutando louvores. E ali, eu sempre fui de oração, porque minha mãe sempre me ensinou isso. E ali eu comecei a orar, e Deus começou a me libertar. Eu dirigia, já não queria escutar mais música do mundo, aí colocava a playlist lá, já coloquei o Spotify, já coloquei a playlist tudo evangélica, e comecei a escutar louvores, e eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Agora vai começar a vitória, tá, irmão? Vamos chegar a vitória. E ali eu tinha que ir para uma igreja, para qualquer igreja, que Deus queria me visitar.
E ali eu fui para uma igreja. Eu visitei algumas igrejas e eu falei, essa igreja aqui é parecida com o que eu, assim, que eu tô acostumada, pentecostal, sabe? O povo bem avivado, e eu entrei. Aí eu entrei lá. Quando eu entrei, inclusive, eu quero falar dessa diaconisa, pastora, porque infelizmente ela tá com o pai agora. Ela faleceu, acho que tem uns 3 semanas, né, filho? Ela era uma benção, pastora, mas infelizmente o Senhor levou ela. Ela sofreu um acidente e nesse acidente descobriram que ela estava com um tumor e ali lutaram 3 meses, mas infelizmente o Senhor quis outro plano para ela, né? E hoje ela se encontra na glória. E eu me emociono porque quando eu entrei dentro da igreja, por isso que as pessoas não entendem porque eu tanto gostava dela, porque foi uma pessoa que, porque igual eu falei pra senhora, eu sempre fui perseguida na igreja, então eu tinha muito receio, sabe? Muito medo de pastores, essas coisas, e ela foi a primeira diaconisa que foi em mim. E ela chegou em mim, Pai do Senhor, muito alegre, ela era muito sorridente, Pai do Senhor, irmã Carla, e ela já me deu Pai do Senhor. E eu não entendi. Eu falei, Carla, e ela, Pai do Senhor, irmã Carla. E entra aí. E ela era muito usada por Deus, só que ela tinha medo de entregar alguma coisa que o Senhor mandasse. Ela era bem receosa, assim, nessas questões. Só que o Espírito Santo de Deus tocou bastante no coração dela. É pra ir lá. Ela contava que ela não queria ir de jeito nenhum, mas o Senhor incomodou ela de uma tal maneira que não teve como. Ela foi lá. Quando ela foi, eu ainda tava... Eu não contei esse detalhe pra vocês, eu fumava. E eu tava, sim, ainda, né, entrando na igreja, e ela foi até mim, eu senti a presença do Senhor como eu nunca tinha sentido antes. O Espírito Santo de Deus me batizou, as minhas línguas que eu falava quando eu fui batizada com 7 anos, é as mesmas línguas que eu falo hoje. E eu não entendi, eu falava, meu Deus, eu estalei o olho, não, isso aqui deve ser de mim, isso aqui é o Espírito Santo de Deus, não é de você, usou ela. Eu vou fazer uma tal maneira na tua vida, o homem não vai entender, mas é eu que vou agir na tua vida, e em breve você vai ver, eu vou mudar tuas vestes, eu vou mudar o teu jeito de agir, eu vou mudar a tua vida de ponta a ponta. Eu vou fazer, porque eu sou Deus na tua vida, e tu verás a obra que eu tenho para você. Pastor, eu não aguentava nem ficar em pé, minhas pernas tremiam tudo assim, meu Deus, eu senti uma unção tão grande quando a diaconisa Miriam foi lá, e eu fui indo para a igreja, aí fui indo, aí eu ia para a igreja e chegava em casa e fumava um cigarro. Eu ia para a igreja, chegava em casa, fumava um cigarro. E comecei a orar. Comecei a jejuar e fumando. E aí um dia eu falei assim pro Senhor, Deus, eu ia em Goiânia, não queria que meus filhos soubessem disso, né? E aí eu ia em Goiânia e eu falei, Deus, eu não vou levar cigarro. Eu não vou. Eu vou deixar esse cigarro aí, eu não vou. Se meu filho quiser vir pra cá, não sei nem como é que eu vou fazer, porque eu não queria contar, né? A minha vida era escondida. Minha vida era uma vergonha. E eu peguei e falei, não, eu não vou fazer isso. Aí fui no culto, fumei a última, peguei o cigarro, tinha 3 cigarros. Aí fumei um cigarro, ficou 2 cigarros. Aí eu falei pro Espírito Santo de Deus, eu falei, Espírito Santo, é o último cigarro que eu fumo. E o Espírito Santo falou dentro do meu coração, lembro como se fosse hoje, é o último cigarro que você fuma, minha filha. Eu até me arrepio, porque foi tão profundo assim dentro do meu coração, pastora, que foi uma experiência assim que só quem busca o Senhor sabe, quem tem intimidade com Ele. E mesmo eu fumando, eu buscava. E eu fui para Goiânia, passei o Natal em Goiânia, e deixei essa carteira de cigarro. Meu filho estava tendo contato, né? Meu filho mais velho tá aqui, e ele não quis vir, mas aí passou uns dias, né? Isso foi em dezembro, em janeiro ele quis ir. Só que eu ainda estava no processo, pastora, de ter voltado para a igreja, eu ainda não estava liberta. Tava tudo muito bom.